nessas questões, tá certo? E você deva fazer isso. A nossa intenção é, de fato, esclarecer. Bom, não há muito tempo. Por qual razão? Estamos na tribulação, mas existe, né, os pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas, meso, sem falar que tem a linha que o Apocalipse, né, está no pretérito, está no passado, já aconteceu. Há uma linha futurista que está em andamento, coisas para acontecer. Tem outras que diz que é alegórica, que é um simbolismo, que se trata que o reino do homem continua, assim como é conhecido pelo judaísmo. Eles aguardam descendentes de Davi e um templo que a Bíblia não fala de templo a ser construído. O templo, na verdade, o templo a ser, que Cristo falou no caso, em Samuel 7 e Crônicas, segundo Crônicas 17, quando Deus fala a Samuel, profeta Natã, enquanto Davi se arvorou em querer construir um templo. E o Senhor falou, não vai construir templo nenhum, eu é que vou construir. O templo de Salomão é uma aberração, é uma profanação, não era para ter sido construído. Ele se colocou no lugar de Jesus. Salomão é o primeiro anticristo. Ele nunca foi de Deus. É isso. Bom, te assustei? Essa é a verdade. Se você pegar o capítulo 7, o capítulo 17, Samuel, 2 Samuel 2, 7 e o 2 Crônicas 17, você vai ler lá que não era. Quando ele fala, eu que vou te construir, ele será meu filho, para sempre não está falando de Salomão, está falando do Cristo, do Cordeiro, que viria e construiria. E como disse o Senhor, o próprio Jesus, que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. O templo somos nós. Isso não significa que nós não temos o dever de congregar, temos de união, só que isso não é aplicado nas instituições. As instituições é você ir, colocar o que se deve lá e voltar e viver a vida e cada um por si. Isso não é congregar, isso não é unidade. Isso aí é desrespeito, cada um olhando por si. Por isso a razão que Jesus falou. Bom, então voltando aqui. Então, existe uma série de erros, uma série de problemas dentro das instituições, uma série de heresias. E voltando ao tempo do fim, o dia e a hora está revelado. O dia, e não tem nada de mágico, eu não subi ao céu, não fui ao inferno, não fui tomado, não entrei em êxtase, não bebi nada, não fumei nada, né? não entrei num mantra espiritual. Está escrito na Bíblia, como eu tenho dito sempre, Mateus 24, versículo 36, quando Jesus fala que ninguém sabe o dia e a hora, falando o dia e a hora, estamos por vivenciar, no caso da comunidade judaica, agora em setembro, o ano novo, né? Começa agora dia 22, só para você entender. Dia 22, começa agora, né? O Rosh Hashanah, e que a festa, conhecido como a festa da trombeta também, um anúncio de constrangimento, de contrição, de reconhecimento, né, para que as pessoas, né, um feriado, o dia de toque da trombeta, do chofar, eles tocam agora, dia 22, e cada ano cai em data diferente. E quando Cristo fala, de todas as festas que é praticada, que foi ordenação do próprio Deus, é uma ordem, de todas as festas, a única festa, que é das festas da trombeta, olha isso, grava isso, festa da trombeta, o anúncio do rei, do eterno, é a única que não tem uma data específica. Na época, né, nessa época, quando Jesus fala que não sabeis, para vigiar, que não sabe o dia e a hora, o que era comum, essa época, a festa da trombeta, o início da primavera, o início do ano, o início da primavera. Então, para poder, como não tinha um aparato que se tem hoje, para precisar,
eles tinham 2 ou 3 pessoas que ficavam observando o céu para quando aparecia um sinal da lua nova, porque o calendário judeu é solar, é lunar e solar. O lunar conta os meses, o solar os anos, as fases, as estações do ano, e começa na primavera, e começa com a lua nova. Então, quando eles viam, então eles ficavam observando, e cada ano cai diferente, tá? A data. Então eles tinham que ficar observando, eles não sabiam que hora, o que dia, se era o primeiro ou o segundo dia da compreensão. Então tinham que ficar, porque às vezes o céu podia estar nebuloso, e eles não celebravam enquanto não via o primeiro fecho da lua nova, que daria início à primavera. Então era celebrado. Então, assim como ele falou, Jesus, assim também ficais apercebido, porque não sabeis esse momento. Agora, 4 versículos adiante está escrito o seguinte: mas se o chefe de família souber a hora, vigiará e não deixará a sua casa ser arrombada. E aí sempre reiteramos que está lá em Daniel, capítulo 12. Nesse tempo, Daniel encerra a palavra, encerra o livro, até o tempo do fim. Nesse tempo, os sábios saberão e esclarecerão a muitos. É isso. E está em Moisés, o próprio Jesus disse: ora, saber discernir os sinais do tempo, olha, né, a lua, e não saber discernir o dia do Senhor, hipócrita. Né, o povo que estava lá em Apocalipse capítulo 3, que escrito a comunidade que estava em Filadélfia, e Filadélfia não é igreja, é uma cidade, tornando a repetir aquela questão da igreja que foi colocado sob o tempo pagão. É uma cidade, um povo que ali estava, a comunidade, só que é dirigida ao anjo, ao sacerdote. Ao anjo escreve, em algumas das cartas dirigidas à comunidade, mas ao anjo, entregue ao anjo, tem contra ti, mas tem algumas poucas pessoas. Então a carta é dirigida ao sacerdote. A quem muito é dado, muito será cobrado. Tem algumas poucas pessoas que não se contaminaram como você se contaminou e são dignas. Uma outra carta que está escrito dessa forma. No caso da Filadélfia, ser vigilante, senão de forma nenhuma sabereis em que hora venho contra ti. Então, o que mais tem a Bíblia é falando do dia e da hora. Ora, durante 2 dias revigorarei, ao 3º dia levantarei. Bom, não vou prender agora o meu tempo nessas questões. Você pode assistir o vídeo passado e tantos outros vídeos que nós temos aqui falando desse respeito, tá certo? Tivemos uma pouca dificuldade de entrar e foi isso que aconteceu. Então, voltando aqui, o alerta, a urgência, focando agora nas festividades que há de ser vivida. Eu não posso, eu e nem ninguém, segundo as Escrituras, afirmar que o dia 5, 10, 14, 24, 25, 26, Cristo tomaria, e não é tomar a igreja não, tá? É 144 mil, e é literal, é a primícia do Cordeiro. São os verdadeiros israelitas, como diz o Senhor, e os verdadeiros israelitas de cada tribo, não é o israelita, não é nem todo. Muitos, dito pelo Senhor, são sinagogas de Satanás, como está na carta ao povo que está na Filadélfia, que achaste mentiroso, e muitos que são da sinagoga de Satanás saberão que eu te amei, que eram judeus, que se declaram judeus e não são. Dito pelo Senhor, é aquele que é de coração. O povo do Senhor, a nação do Senhor, a Israel de Deus, não tem a ver com a Israel geográfica, localizada agora, porque ela é tão podre quanto as demais nações, tão imunda, e vai ser devastada como as demais nações. É claro e evidente que aquele local evidencia a história de Deus e é preservado por conta da história do Senhor, e não tem como ser apagada, porque ali Deus, o Senhor, o Criador, proliferou a sua mensagem para toda a terra. Então não há como. Deus tem uma história, fundamentou
e é um marco e não tem como ser arrancado. Mas na execução das nações, toda a terra será aplanada e reinaremos com o Cordeiro 1000 anos. E posterior, o Senhor, teremos o primeiro juízo, que é o juízo do Cordeiro, milênio, e após o juízo do Cordeiro, o juízo do Criador, de Hashem, do Pai, do Eterno, do amado de minha alma, de todo aquele que invoca o Senhor. Tá certo? Então, voltando aqui, e explicando de forma muito clara. Esses dias agora, esse mês é um mês interessante. E aqui eu não estou aqui para adivinhar como um outro louco fala, mas são 3 festas seguidas nesse mês. Né? É a do Rosh Hashanah, do Yom Kippur, que é 10 dias posterior, e do Sukkot, do Tabernáculo, né? Que são 7 dias celebrados. Agora, no dia 15, no dia 10, no dia 15, 5 dias depois, é celebrado o Sukkot, que é aonde eles relembram a passagem do Egito, a peregrinação, a terra prometida. Eles vocês estão tabernaculando com o Senhor em santidade, em comunhão, aguardando a promessa vir. Então, se tem um mês interessante em que, dentro da cultura e dito pelo Senhor, são festas estabelecidas pelo Senhor Deus, e ficar apercebido, né, que não saber o dia, a hora, voltando Mateus 24 lá, falamos um pouquinho isso no vídeo na segunda-feira passada, que assim também, né, ficar apercebido, porque não sabeis. Em outro momento, vigiar. Em outras passagens, Jesus disse o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. É como nos dias de Noé, Mateus 24, mais adiante. É assim como vi todos esses sinais, sabeis que está próximo o reino de Deus. E é assim que faz. Então, o dia, a hora, está revelado. O tempo, o espaço que retrata isso, nós somos esta geração, a geração do tempo do fim. O tempo do fim se retrata, né, em Oséias, em Lucas, em outras passagens, no próprio 70 semanas de Daniel, deixando a última semana a um período, a uma passagem, a uma abertura. Essa abertura é de 3 dias, dito por Oséias e o próprio Jesus. Moisés faço até um relato em relação aos mandamentos, quando aconteceram, um apanhado ali para que fique atento a respeito do terceiro dia. Então, o terceiro dia, nós estamos nele, que é o terceiro milênio. Desde o nosso calendário, o ano zero é a partir do nascimento de Cristo. Quando começou o tempo do fim, pessoal? O batismo do Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo. Não, o tempo do fim começou exatamente no nascimento de Cristo. Isaías 8, 8 ou 9, mas está lá, Isaías 8, e diz o seguinte: nos primeiros tempos Deus tornou desprezível a terra de Zebulão, Naftali, Galileia dos gentios, mas que nos últimos tornaria glorioso, porque o Filho se nos deu, nasceu, seu nome é maravilhoso conselheiro, princípio da paz, Emanuel, Deus conosco. Em outras palavras, começou exatamente no nascimento de Cristo, o tempo do fim. Fica claro, até entender o Apocalipse, quando vê o cavalo branco, veio para reinar e vencer. Então o anticristo não vai vencer nada, ele sabe, vai perder, já está derrotado. E aí as pessoas entram num frenesi, achando que é espiritual. Não, meu irmão, porque eu aprendi assim, assim, e vai para o inferno assim, tá que nem um católico, nasci assim, assim, assado, eu sou da igreja A, B e C, eu estou lá há muito tempo, e vai para o inferno. Desperta, gente. Que lerdeza, que abobolhamento. Satanás conseguiu infiltrar a maioria dessas instituições, desses líderes, é tudo satânico. Esses profetadas que tem aí, que você vê aqui, se eu tivesse aqui, eu estou vendo, coloca o teu nome aí,
Coloca o teu nome que eu estou vendo aqui, Marta, coloca um coraçãozinho, João, Severino, ó, coloca, eu estou vendo, Deus vai te dar a bênção, Deus está abrindo porta, eu estou vendo aqui agora, a chave do céu na tua vida, está me vendo aqui, se eu pudesse aqui, isso aqui é lotar, esses rapazes, essas meninas, é tudo um demônio mirim, que está aí pulando, sapateando, vendo, ô fulano, Beltrano, são do demônio, esses profetas aí, grandão, é tudo conhecido, todos eles, é tudo demônio, isso não existe, é demônio, ponto. É isso que incomoda um montão de gente? Mas tu quer ser enganado, quer ir para o inferno, vai. Não é o desejo do Pai, nem o meu, e nem daquele que serve a Cristo, mas como está em Apocalipse, que o santo se santifique, que o sujo quer se sujar, se suje. Poxa, está sendo falado, Deus está explicando, falando, mas eu penso assim, eu acho assim, então tá bom, tu acha assim, tá bom, né? Fica o seu achismo, não tem problema. Não é o que Deus quer, não é o que eu quero, quem serve a Deus não quer, mas é tudo demônio, essa raça, não, irmão, Deus usa assim, o Deus capeta, o demônio, aí vai tudo atrás, porque meu Deus do céu, mas volta aqui, para não me perder, e aí você fica com raiva, vê o vídeo, é o que acontecia com Jesus, não teve, irmão, Jesus não falava assim, Jesus meteu, foi um chicote, raça de víbora, maldito. Pedro, Paulo, no momento do apóstolo, né, quando tinha que falar, não falava nojinho, não, meu irmão. Repreendia, e com dureza. Não estou aqui me apropriando disso para fazer com que eu posso falar o que bem entendo. Não, eu tenho que ter respeito, carinho, mas Jesus do céu, Yeshua, né, só a misericórdia. Então, estamos nessa circunstância. E essa ideia de que a igreja é tomada, o pré-tribulacionista, é a mais louca. Bom, a mais louca possível, eu diria que é que fala que é alegórico, né? Que já aconteceu, são metáforas, apocalipse. É tanta estupidez, tanta ignorância que, como é assim que é alegórico? Se o próprio Senhor fala, João, tudo que você vê e ouvir, escreve, que vai acontecer. Aí o cara vem me falar que é alegórico. O outro, né, o pré-tribulacionista, né, essa ideia começou com Darwin, né, John Nelson Darwin, 1800 e alguma coisa, tem uns 200 anos mais ou menos isso. É absurda. Se lermos Apocalipse lá, o quinto selo, quando se abre e vê lá as almas daqueles que haviam sido mortos por causa do testemunho de Jesus, se vê. E eles clamam, Senhor, até quando nos vinga o nosso sangue daqueles que estão sobre a face da terra? E o Senhor dá vestidura branca e diz para que eles aguardem mais um tempo, para que se complete o número dos seus irmãos que serão mortos igual como eles foram. Da tribulação, logo no quinto selo, aberto o quinto selo, se vê e segue lá. Se não me engano, é o capítulo 6, começa no capítulo 6. Aí está lá. O quinto selo abre-se e vê e pede que se aguarde que os que foram, e aí em seguida a isso, no sexto selo, os 144 mil é tomado, 144 mil, que é a primícia do Cordeiro, capítulo 7, vai para o capítulo 14, que é a mesma coisa, 144 mil, que ficam sobre o Monte Sião, e somente eles cantam, tomado, isso no meado da tribulação. Nós estamos na tribulação, nós estamos por vivenciar essa tomada só apenas de 140 mil. É a igreja que vai ser arrebatada, 144 mil, que vai ser tomado agora, no meado, é a primícia. Após isso é tomado, eles estão sobre o Monte Sião, junto com o Cordeiro, e que cantam o Cordeiro, o cântico, nem os 4 anciões, nem os 24 anciões, nem os 4 anjos, nem no céu, nem na terra, ninguém ouve, ninguém conhece o cântico, somente 144, é a primícia. E seguindo a isso, aí diz, bem-aventurados são agora os que morrem, que se lavaram suas vestes no Cordeiro, porque receberão a parte do galardão, e passam, que vão morrer, testemunhar, passam a grande tribulação.
ao findar desse período, da segunda fase da tribulação, 3 anos e meio, que é estipulado nas Escrituras, a segunda fase, 1290, a primeira fase, 1335, a segunda, 1290. Só que as duas testemunhas que vai estar nesse momento também é o aparecimento da besta, que emerge do mar, o anticristo, que é o Papa, é o papado, que vai emergir do abismo, fala que vem da morte, vem do abismo. E a primeira besta também, que é o papado, que é o profeta, que é o anticristo, que desde que Bento XVI foi destituído e o anel dele não foi destruído, foi selado ali. O oitavo, que diz que é o oitavo, que procede dos 7, é um dos 7. É o que era e não é, e tornará a aparecer. Era a besta, o anticristo, era e não é, e tornará a aparecer. Apocalipse 17. E é também ele, o oitavo, e procede de um dos 7, não é o oitavo. Então, só porque o sétimo, que duraria pouco, o anel, que é o testemunho do reinado do Bento XVI, não foi destruído. Todos os outros foram destruídos. O Bento XVI, então, está em vigência ainda o reinado do 7. O oitavo pode parecer 1000 agora. Depois do Bento XVI, Francisco era falso profeta? Era. O que está atual agora é o falso profeta? É também. Todos esses que vêm agora são falsos profetas. Está selado no Bento XVI. Então, o anticristo, a Bíblia fala, deixa claro, ele era e não era, e tornará a aparecer. Tá claro? Bom, não vou entrar nessa, a gente já explicou isso. Inclusive, nós temos um livro, pessoal, Esconderam de Você, pela editora Dialética. Esconderam de Você, o dia e a hora / Apocalipse. Está ali muito bem explicado, falando, passagem. É um livro, né, com poucas páginas, um livro, né, prestando atenção nele, se lê numa semana, prestando atenção. Se você quiser, num dia você lê, né? Não tem tanta, mas assim, eu aconselho que preste atenção à leitura, porque ele é muito dinâmico, didático e esclarecedor, tá certo? Se você não adquiriu, adquira. Editora Dialética, coloca aí, né, na nossa página, no nosso canal, tem um link lá disponível, né, na nossa bio. Tá? O link do livro da editora, inclusive, pode acessar e adquirir por ali. Ok? Então, voltando aqui, esse período agora que nós estamos vivendo, essas 3 festas, ela é muito interessante. Lembrando que a festa, a festividade, né, o cerimonial, né, o Rosh Hashanah, nesse período que Cristo fala, eles não tinham que ter 2, 3 espias para testemunhar que viram e assim celebravam. Eles não sabiam em que momento aconteceria, eles tinham testemunho da observação. Se o chefe de família souber a hora, vai vigiar e não vai deixar a sua casa ser arrombada, assaltada, destruída. É isso. É isso o sentido que Cristo fala ali. Porque ele está falando uma linguagem comum para aquele povo. Para o judeu, é uma coisa comum. Muito comum. Eles tinham que ficar aguardando, vigiando, para não perder, porque era mandamento do Senhor, o temor do Senhor era um mandamento. Agora, fala com o povo de hoje, não, pessoal, não, meu irmão, esquece, já selaram o livro do Apocalipse. Não, o Apocalipse é muito complicado. O Apocalipse é simples, muito simples. Simples. Simples demais. Já aqui, né, já estamos avançando a hora. As pessoas, se tivessem... Inclusive, eu dou sempre a liberdade de você estar podendo fazer pergunta, tá, pessoal? Tá legal até aqui? Alguém tem alguma pergunta em relação para eu poder seguir aqui em frente? A Alana colocou aqui, ó, paz do Senhor, se inscreva. Amém. Isso mesmo. Glória a Deus. Deixe seu link. Ó, obedeça essa mulher de Deus aí. Deixa aí. Bom,
Caso tenha uma pergunta, nós vejamos depois, a pessoa que estejam vendo, coloque aqui. E, em nome de Jesus, se inscrevam. Estou preocupado com monetização, não estou preocupado com... porque a nossa fala, eu sei que, da forma como falamos, esse povo evangélico cheio de mimimi, não gostei. Não, pode ter verdade, mas não pode falar assim. Tá falando da minha, não estou falando de instituição nenhuma, mas está falando da minha instituição, embora eu não tenho nenhum tipo de problema ao ver algumas aberrações ou comportamentos, né, abortivos em relação à verdade, eu não tenho nenhum problema escancarar, até porque é para ser denunciado mesmo, para ser... a gente vê o mal, a Bíblia fala que é para anunciar, porque senão o sangue é cobrado nas nossas mãos. Meu irmão, cada um na sua. É tudo que o diabo quer. Esse povo aí, todo mimizento, aí todo cheio de... né? Oh, meu Pai do céu. É por isso que Jesus falou que poucos seriam salvos. Ele disse, esforçai-vos, porque eu vos afirmo, muitos vão querer, vão se esforçar e não vão conseguir. O reino dos céus é tomado à força, e são poucos que no caminho estreito apertado, e são poucos que se acertam por ele. Não se engane. Agora 144 tomado. Não tem, escute isso aqui, ó. Não tem arrebatamento. Não existe. Aí quem vai ser arrebatado antes? Todos passam. 144 apenas, que é primícia, antes da lavoura, de tudo aquilo outro. Acabamos de explicar aqui 144. A primícia é tomada, e esses é a milícia do Cordeiro, que fica sobre o Monte Sião, aguardando esse período passar, e Cristo vem pisar o lagar com os seus santos, a sua milícia. E quando isso acontecer, aí sim, qual é o dia do juízo, o dia de negrumes? A tribulação é o período a ser testado, esse povo apostata. Alguns se arrependerão, muitos já estão marcados pela besta. Não é o anticristo o que coloca a marca, não, é o falso profeta. Já tem um monte de gente marcada, mas isso também a gente explicamos. E ainda assim, acreditamos que a pessoa pode se arrepender. Ainda, quando se der os 7 flagelos, que em seguida as trombetas, os 7 selos, 7 trombetas, os 7 flagelos, tem 7 vozes do trovão, que o Senhor fala que João não relatasse, que era mistério, que diz que se revelaria quando o juízo estivesse para manifestar. Claro que está incluso dentro dessa feitura toda, porque quando se der para tocar, se revelaria o segredo, né? A revelação daquilo que até João ouviu os 7 trovões, a voz dos 7 trovões. E ali, quando ocorrera isso, 30 dias antes, que é 290, o dia de negrume, ele está retratado em 30 dias, que a gente vê lá os flagelos. Primeiro derramou a taça, houve isso, morte, o sol, lá, né? Foi acontecendo, né? Isso se dá em 30 dias, em período de 30 dias, mais ou menos. A gente tem essa ideia por conta da numerologia que a gente faz, a matemática. Isso não é uma fala, isso está em Daniel, Jesus fala isso, Apocalipse, os 11, das 2 testemunhas, elas ficam 1260. Apocalipse 12, a mulher vai para o deserto, fica 1260, 42 meses, passo 1260, ou seja, e é 1290. Só que no findar disso, as 2 testemunhas a ser tomada antes de ser feitos os 7 flagelos, a mulher, aqueles que talvez possam estar vivos, que diz que esses que vão passar vão pagar com sangue. Lavaram as suas vestiduras no sangue, mesmo a face da morte, não temeram, pagaram com sangue. Caso tenha alguém vivo ainda, não vai preceder ao que já morreu nesse período. Bem-aventurados são os que morrem a partir de agora, porque nesse momento em que os 144 é tomado,
aqueles que morreram até então já estão debaixo do altar do Senhor, aguardando só efetuar essa passagem. E aí o Amargedon, ao findar dos flagelos, são os flagelos, está dentro dos flagelos, dar-se-á início ao milênio. E nós estamos na tribulação. Qual é o fato, a questão de você não entender isso? É como nos dias de Noé, casado, tribulação. Poxa, o que está sendo feito, você não percebeu ainda? As instituições, muito de mentira, guerra em tudo quanto é lado, fome, mentira. Que justiça que a gente tem? Nenhuma. Os governantes, não tem governante A, B, C não. Direita de esquerda, direita de direita. É tudo farinha no mesmo saco. É um jogo articulado pelo diabo. É o tira bom e o tira mal. Um morde, outro sopra. Não, vai dar tudo certo. Eles estão... a bagunça, ela é bem organizada pelo diabo. E esses governantes estão tudo já manifestados. Tendo uma coisa, parte desses governantes é tudo demônio. A alma desses caras está aprisionada. A maioria é demônio ali físico. Trabalhamos com libertação há muito tempo. E ainda hoje, até hoje. E sabemos das dificuldades que é isso. Pessoas que comem, vivem normal, têm a vida normal, e é demônio. A alma da pessoa está aprisionada, está presa. É demônio. A pessoa se curvou tanto ao diabo, ao Satanás, que o diabo passou a dominar a mente, o corpo da pessoa. Tem pessoas, que lapso psicótico de memória, a pessoa vai para o terapeuta, a pessoa fica apagada 2 meses sem saber o que era, faz um monte de coisa. Ela tem um lapso de memória, ela não lembra o que ela fez, ela só é um lapso da memória dela, perdeu 1 mês, 2 meses. Não, demônio. Ela viveu, foi, bagunçou, fez o que fez. Normal, as pessoas comendo, dormindo, e as pessoas acham, é demônio. Esses caras que fazem o que fazem, matam crianças, estrupam, eles são bandidos. Esses políticos, os governantes, eles sabem disso. Os artistas, os grandão, que está tudo envolvido com esse pacto com o diabo, sabem disso também, a imprensa sabe. A mortandade, a prostituição, a imundície, nessa classe lá em cima, é podre, é demônio puro. Os governos desse mundo, as autoridades, é demônio. Mas é cristão, pastor, demônio, desgraçado. Tá cheio de esses pastorzão, é tudo aí, ó. E na mídia, é tudo demônio. Agora você está ofendendo a meu pastor, minha instituição. Não estou falando o nome de ninguém, mas estão tudo marcado. A maioria tudo se marcou. Induziu um montão de pessoas a marcarem. Por essa razão que eu estou explicando. E olha, ainda digo que ainda tem tempo de se arrepender. Nos flagelos, uma vez que tomou as 2 testemunhas, e os 144, aqueles que guardaram a terra, foram fiel até a morte, se arrependeram, nesse momento é tomado. Aí nos flagelos, quem estiver no flagelo, não tem ninguém salvo. Cristo vem pisar o lagar.